Olá, meus queridos e amados players! Igor presente! No episódio de hoje vamos dar início à nossa nova série, Versus e Combos. A nossa história começa nos comics e termina nos games, e é exatamente isso que vamos tratar, sobre a extraordinária trajetória dos games, quando, em meio ao caos, um mundo de progresso, fantasia e ordem surge para nos salvar da chatice de viver uma vida sem propósito. Vamos dar início então ao nosso programa. Só espero que esteja com o suco do lado, pois haverá tempo somente de sentar no sofá e apertar o cinto. Estamos a 1000 por hora e você? Você mesmo. Está na Comics Games agora. Os segredos da nossa época estão nos códigos dos games que jogamos. Os jogos falam muito sobre a época em que foram criados. Videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu em um período de medo. Não é legal que uma coisa como a tecnologia da Guerra Fria pôde, de uma maneira até contraditória, gerar uma coisa que transformou o bélico em diversão? Os videogames podem nos levar a um lugar ou a uma época de olhos bem abertos. É uma forma de arte muito complexa e poderosa. E o melhor ainda está por vir. O estranho é que tudo isso começou com o apertar de um botão. O videogame é um dos pilares do entretenimento, uma indústria multibilionária que arrastou o nosso mundo para o domínio digital. O videogame não é apenas arte, também é cultura, criatividade. Ele representa de várias maneiras uma estrutura bem mais complexa do que a de um bom filme. Para começar, as CPUs são ótimas hoje em dia e muito rápidas. As placas de vídeo velozes tornam os jogos muito envolventes. As telas estão maiores e você se sente dentro do game. Atenção, câmera, Produzir um videogame hoje em dia é como produzir um filme. E ação! Envolve 100 ou 150 pessoas e custa 10 milhões de dólares. Corta mais uma vez. Desde o começo, os videogames têm sido um reflexo da sua época. Os videogames, como qualquer forma de entretenimento, permitem que as pessoas tenham uma perspectiva sobre a sua existência, sobre a existência humana. É isso que os livros, os filmes e, de uma certa maneira, a música faz. Nos dias de hoje, estar conectado é essencial. E mesmo não se tratando de videogames, apertar um botão faz parte da vida do século XXI. No entanto, apenas há 75 anos atrás, os cidadãos de todo o mundo não queriam nem ouvir falar de um botão específico, o botão vermelho. A ideia que as pessoas tinham de apertar um botão na década de 50 não tinha nada a ver com videogame. Apertar o botão significava o fim do mundo. Eu morava perto de uma base aérea chamada Hill Air Force Base. A gente achava que era um dos grandes alvos. A gente sentia muito medo na Rússia. Havia até um curso especial nas escolas e depois nas faculdades que ensinava técnicas de defesa civil e como agir em caso de algum tipo de ataque de destruição em massa. The Cold War is becoming evident. With about 5 million Red Army troops and 2 million internal security. Os países viviam sob a ameaça da Guerra Fria. No início, a tecnologia da informática surgiu como a expressão do medo coletivo. And foresee precisely what course it will take, or what costs or casualties will be incurred. A Guerra Fria era um permanente estado de conflito diplomático entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Chamava-se Guerra Fria porque, na verdade, nunca resultou em conflito armado. President Kennedy ordered a blockade of Cuba and demanded that Russia remove this threat to peace. A Guerra Fria se tratava de opor uma simulação contra a outra, e os jogos usavam a tecnologia da simulação. Ela é usada para imitar o mundo real e prever os resultados. Até certo ponto, era isso que acontecia em Washington e Moscou. Era uma versão global do jogo de batalha naval. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. A Guerra Fria não passou de uma simulação, porque a guerra não se concretizou. Só havia a possibilidade de batalhas no futuro, além do medo da guerra e de suas consequências. Estas simulações virtuais e os primeiros computadores da Guerra Fria refletiam os temores.
mas não trazia um alívio. O jogador não podia controlar os mísseis. As pessoas gostam de mundos previsíveis, com consequências previsíveis, ou pelo menos consequências controláveis, e da sensação de que se você tiver habilidade, poderá controlá-las. Isso traz satisfação. O mundo em geral é bastante incontrolável e, algumas vezes, até ameaçador. O primeiro jogo de computador logo sugeria com a tecnologia da Guerra Fria. E um mundo simulado ou real nunca mais seria o mesmo. Na década de 50, a Guerra Fria resultou no desenvolvimento de tecnologia computadorizada para simular lançamentos de mísseis e combates. Enquanto os preparativos para a guerra se intensificavam, um jovem físico que trabalhava em um laboratório nuclear mudou para sempre a visão que o mundo tinha do botão. Em 1958, William Willie Higginbotham, que havia trabalhado na primeira bomba atômica, transformou duas linhas rudimentares em uma bola na primeira experiência interativa de entretenimento em computador, o tênis para dois. Todo fim de semana, as pessoas competiam para ver quem inventava a coisa mais legal. E Willie Higginbotham teve a ideia de transformar o osciloscópio em um jogo de tênis. Era a expressão de uma certa energia rebelde adolescente trabalhando em paralelo com projetos militares. Era um equipamento muito caro na época e foi transformado em um jogo. De repente, os computadores ganharam uma utilização que ia além dos cálculos militares. Mas conforme a guerra evoluía, também evoluíam os jogos e os jogadores. Eu lembro do burburinho gerado pelos cachorros que foram para o espaço. Eu até me lembro dos nomes, sabia? Belga, Strelka, alguma coisa assim. Shortly after Laika's flight, the Russian Man in Space program began. The same centrifuge that tested Laika was now adapted for human experiments. Com certeza, o voo de Gagarin foi um grande evento em 1961. Major Yuri Alexeyevich Gagarin was launched into orbit around the Earth. Yuri Gagarin deu o primeiro passo para a conquista do espaço pela União Soviética, mas os americanos dos Estados Unidos estavam bem perto. A Guerra Fria se tornou em uma corrida espacial e influenciou profundamente Steve Russell, um programador de MIT que levou o videogame para um novo domínio, criando sua própria guerra espacial. A corrida espacial estava nos noticiários e, lógico, naves espaciais decolando e explodindo era uma coisa difícil de não se notar. Além disso, eu tinha acabado de ler uma série de histórias em quadrinhos. Eram historinhas de ficção científica que mostravam os heróis voando pela galáxia e inventando novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de combater as forças do mal, Steve Slug Russell precisou aprender a dominar o desajeitado computador PDP-1. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Na época era considerado um microcomputador porque era tão pequeno quanto uma geladeira. Custava $120 mil e fazia operações simples, como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. Ele não fazia nada de espetacular, era meio sem graça. Então devem ter pensado, não, a gente pode fazer uma coisa bem mais legal com esse PDP. A gente acabou inventando duas naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Ah, legal. Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada? Tá. Se Tênis para Dois era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steven Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Era um reflexo da época, existia aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem, o jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade e dizia, estamos com medo, a guerra pode estourar. Foi um acontecimento notável e à frente do seu tempo, e ele me influenciou profundamente. Foi o jogo de computador mais popular durante 2 anos, até porque era o único que existia. A compilação de instruções do jogo era passada de programador para programador. Qualquer instituição com um computador PDP-1 inevitavelmente tinha uma versão do Space War. Ele se tornou um programa aberto e nós dávamos cópias das instruções para qualquer um que pedisse e quisesse.
Eram caras jovens, na faixa dos 20 anos, e faziam parte de um grupo que pode ser considerado a primeira geração de hackers. Era menos rebeldia do que curiosidade. Afinal, havia tanta coisa nova para inventar. Era como um brinquedo de blocos de montar, só que com muitas peças diferentes. A gente podia construir coisas. Uma das coisas que Steven Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim, no Vietnã, a década de 60 ameaçou levar o mundo ao caos, e a televisão estava prestes para documentar os lances do combate. Mas não havia como interferir no que acontecia na tela. A televisão nos mostrou cenas de completo desespero. A TV havia se tornado a visão do napalm e das criancinhas vietnamitas correndo das bombas. A televisão virou uma máquina da dor, e uma máquina da dor que não permitia nenhum tipo de interferência. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They've been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. Naquela época, na década de 70, a televisão era uma mídia muito passiva e fria. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. A televisão era uma fonte estática de notícias ruins, que um homem e uma ideia mudariam para sempre. E de repente o videogame se transformou numa mídia atraente. Você podia controlar o que estava na tela. Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Mesmo antes de mudar a cara da televisão, Baer havia vivido a realidade da guerra. Ele fugiu da Alemanha nazista com a família antes do Holocausto e depois se alistou para lutar na Segunda Guerra ao lado dos aliados. O fato que influenciou profundamente Baer e a história do videogame foi a sua transferência para a Normandia, na França, onde trabalhou como interrogador. Lá ele viveu cercado por ferramentas de guerra. Havia armas por toda parte. A maioria havia sido trazida do norte da África pelos britânicos. Para todo lado que olhava eu via armas. Eu me senti atraído pelas armas de fogo. Elas têm história, são fascinantes e são objetos mecânicos. Eu voltei da guerra com 18 toneladas de pequenas armas de fogo. Mas Baer havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para o Sanders Associates, em 1958. Baer então foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. We call the all-purpose box. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante, ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela. Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups, droga. Ralph Baer mudou para sempre a maneira de como o mundo vê a televisão. E assim aconteceu com os pioneiros. Toda a diversão era financiada por dólares do governo dos Estados Unidos. No final dos anos 60 e no início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos pioneiros. Foi a era de Aquário.
Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Bushnell incumbiu o antigo colega Al Alcorn de programar o primeiro fliperama eletrônico. Ele me passou um primeiro projeto que era desenvolver um jogo simples de ping-pong com uma bolinha em movimento para marcar pontos e me contou que tinha um contrato com a General Electric. Mas, na verdade, ele não tinha contrato nenhum. Eu queria incentivá-lo. Eu queria que ele não pensasse que aquilo era só um treinamento. O incentivo tinha dado certo e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui um jogo que funcionava muito bem, Nolan disse que precisava ter som. Especificou que queria o barulho de uma multidão torcendo. E alguém disse que queria vaias quando o jogador perdesse. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu já tinha estourado o orçamento e a máquina já tinha chips demais. Eu comecei a cutucar um fio de amplificador no circuito até descobrir ruídos que pareciam adequados. E conectei os fios neles. Só precisava de meio chip para obter esses sons, e então eu mostrei ao Nolan. Ele terminou em 3 dias. Eu fiquei espantado. Ele era muito competente. A gente mudou só uma coisinha. Dependendo da parte da raquete que batia na bola, o ângulo mudava. E de repente um jogo meio chato se transformou em um jogo pra lá de divertido. Aquela pequena alteração foi uma mudança da água pro vinho. A Atari tinha lançado o Pong no mercado mundial em 1972, e assim nascia a indústria do videogame. Pong foi o começo de tudo. Pong foi o primeiro videogame que as pessoas podiam jogar fora de um laboratório científico. Eu escrevi as primeiras instruções para o Pong, que eram: primeiro passo, inserir a moeda. Segundo passo, a bola é sacada automaticamente. Terceiro passo, não deixe a bola escapar para fazer pontos. Era só isso, muito fácil de jogar. O pessoal da minha época se lembra da primeira vez que jogou Pong, da mesma forma que as pessoas se lembram do assassinato de Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Don't watch television tonight. Play it. So does Blip. Mesmo que tudo no mundo fosse perfeito, ainda haveria necessidade de diversão. O jogo faz parte da natureza dos mamíferos de todas as espécies. Cachorrinhos brincam, macacos brincam, seres humanos brincam em todas as partes do planeta. A gente brinca junto com os outros. Rickenbotham, Russell, Bear, Bushnell. Estes pioneiros, conscientemente ou não, canalizaram os nossos medos coletivos para suas criações virtuais. Era evidente que o mundo era maçante e o videogame se tornou a perfeita arma de distração em massa no mundo inteiro. Os primeiros videogames foram subprodutos da Guerra Fria, mas no Extremo Oriente, os primeiros jogos japoneses surgiram como consequência de um conflito muito mais direto, a Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki haviam arrasado o país. Mas as forças americanas dos Estados Unidos tentaram reparar um pouco seu erro, ajudando muito bem o Japão. O Japão descobriu seu nicho na eletrônica. Eles analisavam o que o resto do mundo estava fazendo em eletrônicos e faziam melhor, produzindo em massa e barateando. Mas as antigas feridas ainda não estavam cicatrizadas. Se observarmos a cultura japonesa do pós-guerra, com certeza podemos notar o reflexo da experiência da bomba atômica em muitas das obras. Godzilla, king of the monsters, stalking the earth, crushing all before it. Era a época de filmes como Godzilla e outros com grandes monstros de borracha. Quando você combina o conteúdo cultural do Godzilla com o poder tecnológico do computador, você cria alguma coisa parecida com a fascinação que o videogame provoca. O Japão estava na vanguarda da indústria da eletrônica, mas em 1978, Tomohiro Nishikado colocou seu país na linha de frente da indústria do videogame, com uma onda infinita de invasores digitais, os Space Invaders ou Invaders.
Primeiro eu pensei em invasores humanos, mas a ideia de pessoas matando pessoas foi criticada como desumana. Comecei a pensar no que seria adequado e mudei para invasores alienígenas. Achei que não haveria problemas em matar monstros. Space Invaders mexia com a mente dos japoneses. Milhões de adolescentes brincaram com o jogo e provocaram uma escassez de moedas de 100 ienes no Japão. Space Invaders era uma expressão digital de uma época sombria. Mas como o Japão sempre teve uma queda por personagens fofos e bonitinhos, surgiu então o Pac-Man. Personagens de videogames são carismáticos, mas na cultura ocidental, em vez de carismáticos, eles são considerados infantis. Tori Watani era um jovem designer de uma empresa de videogame japonesa, Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videogames. Mais de 20 anos, em 1980, o Pac-Man foi lançado. Naquela época, enquanto nós estávamos desenvolvendo Pac-Man, os fliperamas tinham uma atmosfera sombria. Os jogos eram sempre violentos, alguns envolviam tiros e era uma brincadeira de meninos. Mas eu queria atrair meninas e casais para esse segmento. As garotas eram o alvo do novo jogo. Nós pesquisamos vários assuntos, desde moda até rapazes. E como as meninas sempre comem sobremesa depois das refeições, pelo menos a maioria delas, decidimos que teria a ver com comida. Em seguida, fomos almoçar. Eu pedi uma pizza, cortei um pedaço e pronto. Lá estava o Pac-Man na minha frente. Resolvemos apostar nisso. No início da década de 80 ficou bem claro que os videogames e as figuras esquisitas que eles criaram vieram para ficar. Eu acho que os videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Acho que eles representam as nossas crenças, atitudes e uma série de questões com as quais lutamos em determinados momentos da vida. Acredito que eles podem ser doutrinas sociais ricas. O desafio é como interpretá-los, porque ao contrário de um filme onde o diretor expressa um ponto de vista particular, o videogame está sujeito a mudar de acordo com a escolha do jogador. Um novo mundo estava surgindo, e não afetava apenas os jogadores de videogame. Também afetavam os seus criadores. Mas também era uma época de muito dinheiro e negócios, e a Atari entrou no jogo quando Bushnell vendeu a empresa para a Warner Communications. A decisão de vender foi resultado do cansaço acima de tudo, Atari. Bom, pouco tempo depois, 4 caras saíram, montaram uma empresa chamada Activision e começaram a vender os seus próprios cartuchos que eram ótimos. Esse foi o fim do monopólio da Atari. Mas do outro lado do globo político, no regime comunista da antiga União Soviética, Alexei Pajnov juntou as peças para criar um dos jogos mais viciadores de toda a história do videogame, o Tetris. O início dos anos 80 foi uma época muito difícil, porque havia uma estagnação absoluta na política. O moral andava muito sombrio, não tínhamos mais esperança. E também não havia muita diversão, sempre havia algum filme ou peça de teatro, mas de uma forma geral, a vida não era pensada para o entretenimento. Eu passava 14 horas por dia no meu trabalho e ficava brincando com o computador como os jovens hackers de hoje em dia. Mas aquilo não era o que realmente me interessava. Eu gostava mesmo de todo tipo de pequenos jogos, diversões e quebra-cabeças. Ele concebeu uma ideia que era de um caráter puramente matemático, de pensar em todas as diferentes maneiras de configurar e juntar um conjunto de blocos e depois encaixá-los num quebra-cabeça que não fosse bidimensional, mas com peças caindo em movimento. Eu comecei a imaginar peças caindo. Você poderia girar e movê-las de um lado para o outro para escolher onde encaixar. Essa era a ideia básica do Tetris. Era um jeito novo de pensar em tempo real, diferente de tudo, porque existia uma parte do cérebro que normalmente não era exigida em tempo real nos outros videogames. E a ideia era tão genial que nem precisava de um bom visual para vender o jogo. Em 1985, Alexei passava o tempo como funcionário da equipe de ciências da computação na Academia Russa de Ciências. Por volta de 1986, versões do jogo para PC
atravessaram a cortina de ferro. Mas Alexei havia assinado um contrato, cedendo os direitos do jogo por 10 anos. Aproveitando o vácuo da Atari, a União Soviética vendeu o game no mundo inteiro e faturou milhões com a invenção de Alexei. Isso acontecia com tudo. As pessoas não tinham direitos sobre aquilo que produziam ou faziam. Tudo era tirado delas. Eu não queria brigar pelos meus direitos. Eu preferia ver o jogo ganhar o mundo. Play Tetris, my friends. Apesar da pose das superpotências mundiais na Guerra Fria, o Tetris foi imediatamente bem recebido nos lares e escritórios de todo o mundo. Se você jogar bastante, como eu joguei na época do lançamento, você começa a sonhar em Tetris. E penso, aquilo pode se encaixar ali. Você começa a montar o mundo. A grande sacada do Tetris é que não depende de culturas. Acho que foi por isso que se espalhou ao redor do mundo. Foi adaptado para os joguinhos portáteis e foi a febre do momento. Como uma música que não saía da nossa cabeça. Por um lado, eu poderia comprometer a seriedade da indústria da informática. Mas eu consegui deixar esse mundo da computação tão divertido que ninguém poderia ficar contra o jogo. Finalizamos! E não se esqueça que no outro bloco iremos apresentar cenas do próximo programa. E lembre-se do joinha e de se inscrever no canal. Thanks so much, I really appreciate that. Senhor Jesus é contigo, irmão player. Estamos juntos todos, sempre. Bam!